tínhamos também, outra coisa importante que as pessoas que estão nos vendo saberem é que nós tínhamos equipes que foram verdadeiros heróis, tá? É importante, de repente, eu queria te sugerir você chamar aqui a equipe de suporte médico, os paramédicos que combateram no local. Acho que é importante você chamar essa galera aqui. Já está convidado. Se você autorizar, tá autorizado, já tá aqui ao vivo. Já estou vendo eles aqui. Isso. E também, Glauber, o pessoal que atendeu esses policiais no nosso Hospital Central da Polícia Militar. O nosso hospital no Estácio é um hospital que eu tenho 82 anos, a gente está fazendo obra lá de modernização, adequando para um atendimento mais digno, né, para os nossos policiais, reformando toda a área de emergência. Mas os nossos profissionais que atuam no HPM, no Hospital Central da Polícia Militar, são verdadeiros médicos de guerra. Eu estive domingo com o governador, estive na sexta-feira sozinho, estive domingo com o governador no HPM. E nós tivemos uma reunião... Eu vi o vídeo. Isso, nós tivemos uma reunião, e é preciso que se diga aqui, que os médicos estavam em casa de folga quando eles souberam da operação e o número de policiais que foram baleados, que precisavam de apoio, começaram a chegar no nosso hospital. Eles imediatamente saíram das suas casas, saíram dos seus empregos, de outras atividades, que eles têm uma carga horária limitada lá na polícia, tem uma carga horária a ser cumprida, e eles têm outras atividades. Saúde pode acumular. Pode acumular, não tem nenhuma ilegalidade nisso. Mas eles abandonaram as suas atividades, seus consultórios, seus hospitais que eles estavam trabalhando, e foram para o HPM. E aí eu posso dizer, ortopedistas, cirurgiões vasculares, médicos de CTI, intensivistas, todos eles vieram, cirurgiões gerais, vieram e criaram uma verdadeira equipe multidisciplinar para atender os nossos policiais. Eu posso citar aqui o exemplo do sargento Alair, do BOPE, que ele tomou um tiro de fuzil no ombro, ele chegou no nosso hospital e ficou 13 minutos apagado. 13 minutos. E, através de uma manobra que foi feita pela equipe de médicos da Polícia Militar, ele voltou e hoje foi entubado, mas hoje ele está estubado, já está consciente, está no CTI, e foi realmente uma operação de muito profissionalismo. Obviamente foi um milagre de Deus, mas também uma operação de muito profissionalismo dos nossos médicos. E também a atuação do Tenente Coronel Jun, que ele é um oriental, né, um cara sensacional, que é um paramédico, com toda a equipe do nosso GESAR. GESAR é o grupamento de paramédicos da Polícia Militar. Nós tivemos lá com 8 ambulâncias, sendo 2 ambulâncias blindadas. É a única polícia do Brasil que tem 2 ambulâncias blindadas. Isso faz toda a diferença, Glauber, porque a gente conseguiu inserir essas equipes paramédicas no front, no teatro de operações, lá na troca de tiro. Isso faz toda a diferença para o policial ferido e baleado. Então, eu acho que é bacana você entrevistar e dar voz a essa galera que realmente fez um trabalho sensacional. Mas voltando à questão do Batalhão de Choque, o Batalhão de Choque teve uma ocorrência muito bacana que mostrou o profissionalismo da galera e do preparo, que nessa incursão, nesse avanço das tropas nas comunidades para que esses marginais fossem deslocados para a de mata, equipe do Batalhão de Choque, na Vila Cruzeiro, ela estabeleceu uma linha e ela se deparou com mais de 30 marginais que estavam tentando sair da Vila Cruzeiro, trocou tiro com esses marginais. Esses marginais, todos eles entraram numa casa, isso aparece em algumas imagens, não se sabia qual era a casa, eles começaram a bater casa por casa da comunidade, identificaram qual era a casa que eles estavam escondidos. Um dos marginais tentou promover um enfrentamento, foi morto pela equipe do Batalhão de Choque, portando um fuzil no primeiro andar da casa. Eles fugiram para o segundo andar da casa. E uma equipe, inclusive, comandada por uma tenente nossa, uma tenente Kelly, uma segunda tenente do Batalhão de Choque, uma mulher. Isso enche a gente de orgulho, que ela estava lá no front trocando tiro.
e ela mostrando profissionalismo, preparo com toda a equipe batalhão de choque, todos os policiais. Eles simplesmente prenderam 30 marginais e 30 fuzis. Numa única ação, sem que houvesse nenhum tipo de disparo, nenhum tipo de carnificina, de matança, ou seja, de porra nenhuma que estão alegando aí. Então, assim, é preciso que se diga que aqueles que não enfrentaram, que não dispararam de maneira incessante contra a polícia, foram presos. Pô. São 113 presos. Muitos órgãos de imprensa não estão divulgando isso. Estão batendo nos mortos, número de mortos. Mas e o número de presos? Uma ação dessa tem que ter preparo, tem que ter profissionalismo, tem que ter planejamento, tem que ter informação. E o senhor mesmo falou pra gente que eles se espalham no terreno, né? Eles têm tática, eles dividem as patrulhas dele. E nesse caso, uma concentração com 30 criminosos, eles se renderam e foram presos. Né? Entraram na casa primeiro, né? Sim, mas aí depois eles se renderam. Lógico, eu vi esse vídeo, todo o terror da moradora, né? Uma senhora idosa ali, passando por isso. Essa é a realidade da favela. Toda vez que a polícia não consegue fazer uma operação com a contenção necessária, quantas vezes a polícia operou no número menor? Quantas vezes eles fugiram e entraram para casa de moradores com 20, 30 caras, né? Então, essa é a realidade. Coronel, deixa eu te pedir um favor, porque a equipe já me sinalizou ali dos seus outros compromissos. Eu preciso concluir contigo o raciocínio da ideia da operação, né? Sim. E eu vou aqui fazer um apanhado para a nossa audiência, até para lembrar aqui o nosso papo. Quantos tem aí na audiência? Nós temos 17 mil pessoas, mas, porra, eu acho que a equipe... Tu tá bombando, hein? Porra, tem um muro, ó. Sabe o muro do BOP? Eu tenho um muro do BOP, tem um muro da PM aqui. Porra, irmão, tem um muro aqui, a Seconsoc, que eu nunca tive o prazer de conhecer, a honra. Eu tô até com medo ali, acho que eu vou sair preso daqui. Então, assim, se o senhor, porra, me der, eu não sei qual o outro compromisso, né? Eu sei que eu esperei umas meia hora, né? Então, quem sabe, né? Se a gente conseguir... Porque assim, deixa eu te falar, o período da operação é difícil. Sim. Tem sido difícil para mim, né? Foi muito difícil. Mas o pós-operação acho que é pior. Isso. Porque, pô, eu posso te falar que eu não tenho dormido há vários dias. A gente acaba dando explicação para diversos órgãos de controle, né? Que tem que ser dado. Mas eu, como comandante da corporação, eu preciso dar. E preciso dizer aqui que o governador assumiu toda a responsabilidade numa reunião interna nossa sobre a operação. Isso foi dito. Mas eu quero dizer também para a minha tropa que toda e qualquer responsabilidade sobre a operação é estritamente minha. Ou seja, nós buscamos a ordem legal, nós buscamos planejamento, nós buscamos preparação, nós nos preparamos, nós tivemos todas as etapas necessárias para uma operação bem-sucedida, foram vencidas e o resultado está aí, né? Importante dizer que, diferente de qualquer outra operação, a gente não recebeu, tinha também lá no local da operação, uma equipe da nossa corregedoria, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, para a gente poder entender, não é para punir ninguém, é para entender determinados procedimentos, até para que a gente utilizasse isso como algum aperfeiçoamento e para que as pessoas pudessem trazer alguma demanda que a gente possa avaliar, né? Porque existia antes, na corporação, historicamente, um direcionamento que os policiais de pronto eram culpados. A gente tem problemas, tem policiais que cometem crime, desvio de conduta, e a gente não tem qualquer tipo de complacência, nem passa a mão na cabeça de ninguém que comete qualquer tipo de desvio de conduta. Mas a gente precisa defender os bons policiais. Então, a gente não pode chegar, num primeiro momento, e já pré-julgar e já condenar os policiais. Então, a gente tem que oportunizar, tem que ouvir a outra parte. Então, de uma maneira muito equilibrada, que eu procuro conduzir a corporação e procuro, você deve ter acompanhado na minha página, eu peço às pessoas que estão nos assistindo. Aproveita e fala aí, cara. Sua página tem 17 mil pessoas aí que querem te acompanhar no Instagram. Para que a gente acompanhe no Instagram, que tem muita novidade lá, tem muita coisa que a gente traz do dia a dia da corporação, muita publicação interessante para quem se interessa por segurança pública. É Coronel Menezes Pemerge, ou seja, acompanha lá. Coronel Menezes, underline, Coronel Menezes, underline Pemerge. Tem um underline, pulei o underline. Mas é importante você que está aí nos assistindo
que confira lá o nosso trabalho e faça os comentários, que eu também leio os comentários, manda mensagem no direct, que a gente lê tudo. O pessoal do concurso, né? Tá lá, lembra sempre, da outra vez? Ó, como é que era o nome, cara? O pessoal da equipe aí, quem me lembra, cara? Convoca. Como é que é? Convoca os excedentes. Não, tinha uma ficha lá. FIC. A FIC, eu falei, porra, meu irmão, até eu quero saber dessa FIC aí, cara. Mas olha só. Convoca os excedentes, etc. A gente estava falando aí, né, cara, eu preciso fechar ali o entendimento para te liberar. Até porque eu preciso desse muro do BOP aí, né? Porque tem outras agendas que a gente está tentando, comandante do BOP, né? O Corbage. Seria interessante demais ter os paramédicos, seria interessante ter esses policiais feridos, porque depois isso mostra a parte humana. Humaniza, né? Humaniza e mostra, sobretudo, a dificuldade Glauber, e o heroísmo desses homens. É interessante, eu faço aqui e a gente tem feito um trabalho de proteção, de acompanhamento psicológico também dessas famílias, de acolhimento dessas famílias, de acompanhamento desses policiais. Eu tenho falado diariamente com a equipe médica lá do HPM para entender como é que está A gente está com 4 policiais internados lá, mas graças a Deus já estão lúcidos, conversando. Ninguém correndo risco de morte, né? Isso é muito gratificante para a gente. Estamos dando assistência também à família dos nossos heróis, o Sargento Weber e o Sargento Serafim. Né? Nós tivemos uma iniciativa do senador Flávio Bolsonaro aí também, que é preciso que se diga, que ele conversou comigo e citou a vontade dele de fazer essa vaquinha. Eu achei muito bacana, parabenizar o senador Flávio nesse processo que arrecadou, até a última notícia que eu tive, mais de R$1 milhão. Que maravilha, que vai ser dividido por essas 4 famílias dos policiais civis. Aí, emocionante. É muito legal. Eu falei isso, cara, eu sei que é difícil. Isso demonstra, assim, a mobilização e a aprovação da população, né? Esses heróis da sociedade, né, cara? Deixa eu aproveitar o gancho, olha aqui, eu tenho um superchat aqui totalmente fora do padrão, porque as pessoas, o superchat é uma doação pro canal, né? O cara mandou R$280 de superchat para dizer: as polícias militares e civis são as forças que lutam a verdadeira guerra do brasileiro. Elas formam o verdadeiro exército brasileiro. Estão todos os dias arriscando suas vidas em prol dos desconhecidos. Então, mostrando como reconhecem esse valor. Como é que é o nome dele, hein? Esse aqui é o superchat do Bruno Silva. Pô, legal. Reconhecendo que as polícias, elas estão cumprindo esse trabalho, né? Que a gente pensa em tempo de guerra, que seria da Força Armada. Sim. Só que o Brasil não se envolve com outro agente externo, com outro país, e quem está lutando a guerra do Brasil sozinho são as polícias. Isso. Exatamente. E aqui, o secretário, tem um outro que é que eu quero dar destaque também, que é do Luiz Oliveira. Eu parabenizo pela operação. Mas eu também gostaria de saber... Não é isso não. Calma aí, guerreiro. Tu vai ficar para depois, tá? Mano, Walter, era o superchat do morador de favela. Por favor, cara. O cara mandou mais de R$100 e falou: eu, como morador de favela, quero parabenizar. Isso foi o Bruno Soares, Glauber. Bruno Soares, leia, por favor, que eu perdi o superchat. Bruno Soares mandou o seguinte aqui pra gente. Secretário Menezes, hoje como morador posso dizer que estou muito orgulhoso da polícia e tenho certeza que a maioria da população está vendo a polícia como heróis. Isso pode ter certeza que é fruto do trabalho do senhor. Aí, aquele papo que morador não gosta da polícia aí, ó. Não, isso tá... A própria pesquisa do Atlas, né, Intel, que você citou aqui anteriormente. 88%. Né? 88%, 87,6%. Dos moradores de comunidade aprovaram a ação da polícia, aprovaram a forma que ela foi feita. Porque, eu só concluindo aquela questão da presença lá dos órgãos de corregedoria, de maneira inédita, essa operação não teve uma única queixa que chegou ao conhecimento das corregedorias. Eu já consultei o Ministério Público, a própria Defensoria Pública atendeu algumas questões de mães de marginais, de vagabundo que estava lá. Agora, nenhuma denúncia concreta de... Glauber, uma família apontou: olha, o meu filho trabalhava na padaria tal, na loja tal, no comércio tal, e foi morto
de maneira covarde, de maneira arbitrária pelas forças policiais. Sim. Não teve nada disso. O que a gente teve, de maneira também que eu esqueci de falar, foi a presença maciça de lideranças do Comando Vermelho de outros estados. Nós tínhamos marginais da Bahia, do Amazonas, do Pará, de Goiás. Isso demonstra que o crime hoje e as facções, elas romperam as fronteiras dos estados. Então, mais do que nunca, o governo federal precisa sair do sofá, sair da arquibancada e abraçar esse grande movimento que a sociedade hoje vem aplaudindo, da gente trabalhar por uma segurança pública forte, uma segurança pública que atenda a demanda da população, que traga paz e tranquilidade para as pessoas de bem. Que as pessoas, voltam a dizer, não aguentam mais esse estado de coisas, esse tormento que esses marginais provocam no dia a dia da população. Muito bom. E a denúncia que tentaram emplacar foi dos corpos lá e que as imagens mostraram aquele povo ali, aquela população, digamos assim, entre aspas, eu queria até falar para essa rede de apoio, né? Tirando as roupas, por favor. Eu queria falar, esclarecer isso aí. Corpos na mata. Por que disso? E aí, Glauber, a decisão foi exclusivamente minha. Eu acompanhei toda a operação. E por volta das 21 horas, eu tomei a decisão de extrair a tropa do terreno que saiu dos complexos da Penha do Alemão por volta da área de mata, da Serra da Misericórdia, faz a divisão dos complexos, né? As tropas saíram da comunidade por volta de 22 horas. Então, eu volto a dizer aquilo que eu falei no início do teu programa. Primeiro, segurança pública não é uma ciência exata. Então, se você parar para analisar as nossas operações que ocorreram anteriormente, ou que ocorrem de uma maneira rotineira, elas se iniciam por volta de 4, 5 da manhã e entre meio-dia e 14 horas, ela se encerra. Isso historicamente falando. Só que essa operação, ela foi marcada por um confronto intenso durante 14, 15 horas ininterruptas. E aí são variáveis que você não controla. Então, a questão dos corpos na mata. O governador me deu uma ordem, o governador Cláudio Castro me deu uma ordem expressa para que nós retirássemos todos os corpos da mata. Só que é preciso que se entenda qual era o cenário que eu trabalhei naquele sentido. E a decisão é minha. Tá? Ou seja, nós tínhamos... E aí eu utilizei três premissas básicas para que eu tomasse a decisão, para minha tomada de decisão. A primeira, os policiais me reportaram às 21 horas dizendo: comandante, nós estamos confrontando com os marginais na área de mata, os disparos não cessam e nós temos um número de corpos já para descer, estão dentro dos blindados. Agora, existem 3 questões a serem avaliadas. Primeiro, a falta de iluminação, a escuridão. Combater na área de mata já é difícil. No escuro, é uma loucura. É impor aos meus policiais uma situação extremamente perigosa, extremamente complexa. A segunda premissa que eu utilizei para tomar a decisão: o exaurimento físico da minha tropa. Os policiais chegaram lá às 4 horas da manhã, se alimentaram apenas de bananada, barra de cereais e água. Nós levamos, Glauber, para a região da mata, para a região do confronto, uma reserva de material bélico móvel para que os policiais pudessem recarregar as suas armas, para que as pessoas entendam o grau de intensidade que os confrontos ocorreram, né? Então, os meus policiais estavam totalmente exauridos fisicamente, cansados, mortos, né? E isso faz com que a capacidade técnica deles seja diminuída. O cara que está cansado, que está com vigor físico atingido, ele produz menos. Sim. E o terceiro, e o mais importante, é que não se cessou os disparos. Então, como nós recolheríamos corpos sem iluminação, sem se saber exatamente quantos marginais foram vitimados com os confrontos com a polícia, se
nós não tínhamos essa possibilidade nem de iluminação, nem tampouco de um terreno estabilizado para poder procurar corpos. Então, o que se tinha de corpos naquele momento foram removidos, e por isso que se chegou àquele número inicial do primeiro dia de 64. Alguns foram socorridos para o Hospital Getúlio Vargas, outros foram para outras unidades de saúde, etc. Mas, na área de mata, a gente retraiu a tropa por ordem minha. A partir de 21 horas, a extração completa se deu às 22. E havia dentro do nosso planejamento a possibilidade, a perspectiva de que nós voltássemos no dia seguinte, às 5 da manhã, para recolher os corpos. Sendo que nesse período de 22 horas, quando foi por volta de 1 hora da manhã, o comandante, nós mantivemos durante a madrugada um cerco utilizando os policiais da Unidade de Polícia Pacificadora, que ainda existem naquelas comunidades, de uma maneira muito menos densa, né? Com um número menor de policiais que estão hoje trabalhando só no entorno das comunidades de maneira mais ostensiva. Eu fui informado pelo comandante de Polícia Pacificadora, dando conta de que pessoas, eu não posso dizer se são pessoas ligadas ao Comando Vermelho ou familiares, eu não tenho essa informação, mas que pessoas, a partir de 1 hora da manhã, estavam retirando corpos da mata. Esses corpos estavam só com roupas íntimas, só com cueca. E essas pessoas estavam perfilando, colocando esses corpos na praça da Vila Cruzeiro. E aí, a partir daí, 1h30, o número foi aumentando. Chegou um número, se eu não me engano, de 61 corpos que estiveram colocados lá naquela região. Então, isso fez com que a gente não voltasse no dia seguinte, tendo em vista que os corpos foram todos retirados pelas essas pessoas que eu não posso aqui afirmar se são parentes ou pessoas ligadas ao Comando Vermelho. O que causa estranheza para nós é porque essas pessoas não permaneceram com as roupas que elas estavam. Perfeito. Porque o registro que nós temos nas imagens é que todos esses marginais estavam de roupas táticas, de uniformes militares, de coletes, de coturno. Ou seja, isso dá a clara, e tem uma imagem bem clara que, inclusive tem um inquérito aberto sobre essa questão, né, de fraude processual, que uma pessoa lá corta a roupa, provavelmente, certamente ligada ao Comando Vermelho, corta a roupa, e eles aparecem de maneira até para impactar e descredenciar o trabalho da polícia, só de cueca, depositados ou ser perfilados lá numa praça na Vila Cruzeiro. A partir daí a gente tomou a decisão de não retornar no dia seguinte, porque, obviamente, os ânimos estavam muito exaltados, a gente poderia ter um confronto, poderia ter algum tipo de pessoa ferida, não havia um planejamento específico para se deparar com esse número de corpos ali na Praça da Vila Cruzeiro, e decidiu-se não retornar e apenas recolher os corpos para fim de perícia, dizer que todos os corpos foram periciados. Houve o acompanhamento do Ministério Público, né, fazendo uma perícia independente. Então a coisa está bem clara, bem documentada, no sentido de manter o princípio da transparência. Agora a gente percebe ali uma atuação muito forte dessa facção criminosa no sentido de incriminar a nossa ação, de trazer descrédito à nossa ação, mas o que importa é que a população de bem aprova. A gente tem trazido as informações de forma muito clara, muito segura, muito técnica, muito profissional, porque a gente tem a certeza de que o que a gente fez ali foi a maior operação de segurança pública da história do Brasil. Secretário, e para o próprio BOPE recolher esses corpos, fazer a extração, você vai precisar de pelo menos 4 homens ali para carregar um corpo, né? Exatamente. E a imagem da extração do policial baleado mostrou isso. 4 policiais saindo do combate para extrair. Expostos a disparo. Expostos. Você tinha que fazer uma segurança de perímetro para que esses... Isso. Então você imagina a complexidade. E assim, a gente sequer tinha uma possibilidade
de ter uma estimativa, uma perspectiva de quantos corpos estavam ali na mata. Então, na realidade, nem eu, nem ninguém que estava no terreno sabia quantificar, ou seja, estabelecer uma estimativa de quantos corpos estariam na mata. Não, e parabéns pela tua decisão, por você ter exposto ela aqui pra gente. Imagina a dor da sociedade e das famílias saber que perdemos um policial, um cara honrado, Sim. do lado bem, porque recolheu um corpo, né? E aí botou em risco também aqui, a própria só polícia. fazendo um parêntese, que nesse momento da minha tomada de decisão, eu já tinha 10 policiais feridos e 2 mortos, somente da Polícia Militar. Sim. Então, a responsabilidade que estava nas minhas costas, porque eu sou responsável por cada chefe de família que eu coloco nas ruas. Eu me sinto assim. Então, eu preciso ter um grau de profissionalismo, entendendo que por trás de cada homem ou mulher tem uma família, tem filhos, tem pais, tem mães, e que eu preciso ter esse cuidado, esse critério para que eu não possa jogar os meus policiais para uma situação de emboscada, uma situação de perigo extremo que vai ocasionar a morte ou um ferimento grave em qualquer um desses homens. Sim, e aí ficou evidente que não fazia sentido aqueles corpos estarem de sunga ou de cueca na mata, né? Exatamente. Primeiro, ninguém, e o senhor deu uma resposta muito bem dada, parabéns por isso também. Sim. Não tem trabalhador 4 horas da manhã Dentro da mata. Quando a gente começou o confronto, né? E segundo, não tem trabalhador de cueca, né? Sim. Na mata. Então, essa história não colou para ninguém. Eu acho que eles já se arrependeram de tentar emplacar. A própria emplacar. identificação dos corpos, ela foi muito importante, que dos 117, 78 tinham mandado de prisão, né? E diversos outros, que eu não sei quantificar agora aqui no momento, mas quase a totalidade, tinham registro em redes sociais, tinham registro em prontuários de inteligência de participação na facção criminosa de forma ativa. Como é que está o nosso... o muro do BOP está aí, ó. Temos um embate agora. O muro da comunicação. O muro da Seconsoc está aqui, formado, e daqui a pouco chega o muro do BOP. O Glauber já tem um histórico, né, cara, de... Como é que tá a audiência? 18 mil pessoas ao vivo. Qual é o teu recorde aí? Vamos bater aí. Cara, aí, tá vendo? Aí, Seconsoc, eu peço perdão, mas assim... O senhor não é obrigado a contratar. Isso. Sim, não é obrigado a tratar, mas é obrigado a cumprir. Não que eu tenho um outro compromisso, realmente. Sim. A gente vem, além das explicações que a gente tem dado para os órgãos de controle, a gente tem participado de vários canais. E eu agradeço. Eu acho que é importante. E eu agradeço. E você aqui é meu número 1, cara. Eu tenho que vir aqui obrigado. É meu parceiro. Obrigado. Eu agradeço demais, assim, vocês terem disponibilizado essa agenda. Agradeço a Seconsoc que está aqui. Mas tu não falou qual é o teu recorde aí de audiência. O meu recorde, cara, graças a Deus... 100 mil. Não, foi 54 mil. Nossa. Que foi no período ali da eleição de São Paulo, né? Num produto que nós temos aqui, que é o React. E nós tivemos também em torno de 30 mil com convidado, né? Mas o senhor já está aí nos top 5 do canal, com toda certeza. Foi legal. E eu espero, né, que a gente possa aí também... Espero que a galera tenha gostado, né? Ter um outro papo, porque foi curto, a tua agenda está corrida. Sim. E não só nós que merecemos ter a oportunidade de te ouvir. Sim. Eu não sei se você vai estar em outro canal agora. Sim. Se tiver, a gente pode já divulgar onde ele vai estar para todo mundo ir para... Vai estar onde? No Flow? Porra, o Flow não. Ô, Igor. Porra, Igor. Então é isso mesmo, cara. Vai pro Flow. Nós vamos pro Flow. Então, beleza. Ó, então o secretário vai estar ao vivo no Flow, mas eu acho que eu vi o Flow ao vivo já aqui, não? Flow News? Então Flow tá. News. Então vai ser participação remota, né? Nós vamos Pouco tempo, né? Beleza. Então, quem quiser acompanhar mais aí,
o comandante vai estar, o secretário Menezes vai estar lá no Flow News, beleza? E aí já peço desculpa aí pro Igor. Igor, eu não sei se nós avançamos no teu horário, mas o homem... O muro do BOPE aqui chegou. Só que acontece, né? O Glauber tá acostumado com cárcere, né? O Glauber mantém todo mundo em cárcere, né, cara? Então, assim, ainda bem que a minha... tem casca. Ainda bem que a minha experiência de presídio federal funcionou. Deixa eu só dar o último recado para você que tá aí, que começou a Black Friday do Estratégia Concurso e você tem até 52% de desconto. Tá vendo a minha camisa aqui, ó? Concurso da PEMERGE. Você vai estudar com Estratégia e vai passar no Estratégia, beleza? E depois você vai poder combater ou tá aqui no muro da Seconsoc ou então no muro do BOPE em breve. Meu irmão, já deixa aí, cara, todo o meu apoio. Sim. Vou estar daqui. O canal tá de porta aberta, como esteve no passado. Bacana. Pô, cara, que Deus abençoe vocês. Se Papai do Céu abençoar e permitir, quero estar contigo aqui em outra oportunidade. Em outra operação, né? Em Bacana. outra operação em breve. Vamos fazer. Eu quero ver o muro Pode ter certeza. Quero ver o muro Eu quero voltar aqui várias vezes, vou virar teu sócio. Que bom, irmão, que bom. Né? Eu quero ver o muro do BOPE em ação novamente. Vambora. E que dessa vez a gente consiga não ter nenhuma baixa de policial. Que são os nossos heróis, né, cara? Os caras são sensacionais isso, e o que esses policiais fizeram e fazem todo dia é algo que a gente precisa realmente valorizar. Eu faço aqui esse apelo à população de bem que valorize, cumprimente o policial, porque eles realmente são a nossa esperança de um país melhor, de um estado melhor para os nossos filhos e que a população de bem ela precisa abraçar esses profissionais. Muito bom, meu irmão, muito bom. Fico feliz por isso. Tem complexo de Israel ainda, tem complexo do Salgueiro, tem muito complexo aqui nesse estado, mas graças a Deus o governador tem bancado essa guerra junto com o Coronel Menezes, junto com a outra cúpula da Polícia Civil. É isso, meu irmão. Coronel Menezes, _ PEMERGE, você vai acompanhar. Deixa o teu like aí, ó, batemos 15 mil likes e ainda estamos aí com 16 mil pessoas assistindo a gente. Meu irmão, meu boa noite aí, obrigado mais uma vez. Obrigado. Mais uma vez te agradecer a oportunidade que eu disse aqui. O teu trabalho é fundamental para que as pessoas não concordem com a gente, né? Mas que elas tenham a possibilidade, isso é um direito de cada cidadão desse país, de ter a possibilidade de ter a sua própria opinião e de ter uma informação de qualidade, que isso é um ato da democracia. Você é um cara que faz um bem, faz um trabalho de utilidade pública, porque você traz informação de qualidade